Programa Espírita Quarta Dimensão. Pesquisadores e cientistas do comportamento humano chegaram à seguinte conclusão: nascemos com dois tipos de medo: o medo de cair e o medo de barulhos altos. O resto de medo que possuímos são aprendidos ao longo de nossas vidas. Por isso, querido telespectador, é sempre bom rever aquilo que aprendemos. Talvez tenha havido falhas nas informações. Afinal, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. O Quarta Dimensão já começou. José Herculano Pires nasceu em 1914. Foi um jornalista, filósofo, educador, escritor e tradutor brasileiro. Destacou-se como um dos mais ativos divulgadores do espiritismo no país. Traduziu os escritos de Allan Kardec e escreveu tanto os estudos filosóficos quanto obras literárias inspiradas na doutrina espírita. Em 1946, lançou seu primeiro romance, chamado O Caminho do Meio, que mereceu críticas elogiosas. Graduado em filosofia pela Universidade de São Paulo, publicou uma tese existencial, O Ser e a Serenidade. Desencarnou em 1979. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradabilíssima de Simone Batista, que já está se tornando uma expert, sabe em qual assunto? Ufologia. Tudo bem? Tudo bem, Douglas. Boa noite aos nossos internautas e espectadores do programa Quarta Dimensão. É um prazer estar aqui novamente. Certo, certo. Sabe por quê? Nós tivemos um evento, a AD, certo? Toda a equipe do Quarta Dimensão, um encontro falando sobre ufologia. É um pedido até dos nossos telespectadores que ficam antenados, ligados aqui no Quarta Dimensão e nas atividades Lírio do Vale AD. E nós vamos amadurecer ainda mais, porque quanto maior o número de pessoas quiserem ficar informados de fato sobre as coisas de Deus, cabe ao Espiritismo trazer a informação correta para consolar. Afinal de contas, todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Mas a Simone, ela traz novidade, porque o assunto tem muita história pela frente. E para ser fiel ao nosso estudo, questão do Livro dos Espíritos, questão 181. Encarnação nos diferentes mundos. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? E eis a resposta dos imortais. É fora de dúvida que tem corpos, porém o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer. Portanto, muitas moradas há na casa do Pai, sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Quer dizer, Simone, nós já sabemos, através dos nossos estudos, que há muitas moradas na casa do Pai, que nós somos viajantes desse universo. E essa questão dos avistamentos de seres de outros planetas, e até mesmo esse avistamento desses seres, para nós espíritas, é um processo natural de evolução dos mundos e dos espíritos, não é? É verdade, Douglas.
como nós, né, estamos presenciando, né, e já presenciamos no passado, esses fenômenos UFO, eles ocorrem, né, de tempos em tempos. E como nós tivemos aqui na nossa região norte, aqui no Pará, mais precisamente em Colares, né, em 77, a Operação Prato, né, que para nós ficou conhecida como chupa-chupa, está ocorrendo atualmente agora um fenômeno semelhante, né, só que nas tribos indígenas do Acre. E tem muitos pesquisadores, né, muitos ufólogos já pesquisando esse fenômeno que está ocorrendo lá, né, mais precisamente de 2014, né, até 2016 foram vistos, né, muitas luzes, muitos objetos, muitos OVNIs, e esses avistamentos eles também tiveram consequências de um certo tipo de contato com os indígenas também, né? Então os pesquisadores estão fazendo ainda as suas pesquisas, né, trazendo mais material, conhecimento, mas esse fato ele já foi apresentado agora no 26º Congresso de Ufologia, que foi agora em setembro em São Paulo, e realmente é muito semelhante com o que aconteceu aqui em Colares. E Simone, é interessante que é um fato recente, né? Como hoje nós temos a rede mundial de computadores, a famosa internet, fica muito mais fácil nós pesquisarmos. Agora é aquele detalhe, né, Simone, trazer a realidade e tirar-se a fantasia, né? Uma das coisas, Simone, eu queria até que você pontuasse aos nossos queridos telespectadores, porque já vieram me fazer essa pergunta. As raças, existe mesmo as raças reptilianas e tantas outras raças aí? Confesso para vocês que eu ainda não fiz uma pesquisa muito mais apurada à luz da doutrina espírita. Mas o que me consola é justamente essa questão aí, em que os imortais falam que sim, os espíritos eles são revestidos de acordo com a matéria daquele planeta. Então pode ser que seja realmente uma raça que já se apresenta para nós, né? Sim, existem relatos, né, Douglas, de vários tipos de raças, né, de pessoas que já tiveram contato com esses seres, né? Então, só que assim não temos, digamos, um estudo mais concreto. Existem apenas os relatos, né, e desenhos de formas, né, reptilianas, draconianas, insetoides. Nem todos são humanoides, né, como nós, mas semelhantes. Por exemplo, aquela imagem do marciano, né, que são chamados de greys, a raça greys, que são aquele homenzinho pequenininho com os olhos grandes, né, angulosos, cabeça muito grande e quase não tem nariz e boca. Então essa é um tipo de raça também que foi muito relatado, né, por algumas pessoas que tiveram contato aí em várias partes do mundo. Então, assim, a gente, como nós aqui da doutrina espírita, nós temos que usar a razão, né, e a lógica, nós preferimos aguardar, né, que realmente sejam trazidos, né, para nós provas. Muito mais nítida, né? Isso, fotos, filmagens, né, para que a gente realmente comprove, realmente existe essa raça dessa forma, né? Mas os relatos são que realmente existem raças de vários tipos, como nós conhecemos no nosso reino animal, né? Insetoides, como louva-a-Deus, várias pessoas já viram, né, esse tipo de raça. Reptilianos, forma de lagarto, né? Os draconianos, forma de dragões. E assim, isso aí, né? Vários tipos de formas que nós conhecemos no reino animal, mas que podem existir em outros planetas. E isso aí desperta, né, Simone, é a questão da fantasia, né? É aí que é o perigo, né? Exatamente. Então é isso que nós temos que tentar fugir, né, dessa questão da fantasia, de ficar imaginando esses seres. Na verdade, o que nós temos mesmo de concreto são as fotos e filmagens da Operação Prato, por exemplo, né? Só que essas fotos e filmagens,
elas ainda estão no poder das Forças Armadas, né? Nem tudo foi realmente revelado, somente alguns documentos. Então, assim, nós sabemos que isso é uma coisa que vai vir com o tempo, porque quando acontece um fenômeno UFO, depois de 30 anos é que os documentos são revelados. Então, por exemplo, o caso do ET de Varginha, agora que fez 26 anos, né, que ele apareceu, foi em 96, né, lá em Varginha, Minas Gerais. Então, agora algumas pessoas estão relatando algumas coisas, alguns soldados, né, que dizem que acompanharam, que capturaram 2 ETs lá em Varginha. Eles estão agora dando entrevistas, né, e com o tempo, esse material todo vai aparecendo e vai sendo revelado para a comunidade. Então, é por isso que nós temos que ter o cuidado de pesquisar as pessoas sérias, né, os ufólogos sérios, com credibilidade, né, os pesquisadores que realmente têm essa linha de pesquisa. Por exemplo, né, essa questão dos índios lá no Acre, houve a investigação da Polícia Federal, houve a investigação do Ministério Público e a FUNAI também. Então, 3 órgãos, né, do governo federal que investigaram e estão investigando essa ocorrência. Além disso, tem pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem os ufólogos também, que estão colhendo material, colhendo filmagens, estão fazendo vigília lá, porque os fenômenos continuam acontecendo, né? E como eu disse, é muito semelhante com o que aconteceu aqui em Colares, no Pará. Só que nas tribos indígenas do Acre, as luzes, né, depois eles conseguem ver os objetos mesmo, metálicos, né, acompanham, digamos, as pessoas. Se eles veem 2 pessoas andando, né, 2 índios andando na mata, eles começam a acompanhar aquelas luzes. E depois eles desferem 2 feixes de luz, um verde e um azul, né? Na Operação Prato, eles eram 3 feixes de luz, um vermelho, um verde e um azul. Então tem essa semelhança. Só que eles não fazem nenhum tipo de ferimento, nem queimadura, né? Apenas as pessoas ficam como se tivesse estado na exposição ao sol muito tempo. Então ficam com olhos vermelhos, ficam com um pouco de vermelhidão no corpo, né? Mas não tem nenhum tipo de ferimento, nem queimadura, nem nada mais sério. Então, ainda estão, como eu disse, coletando informações materiais sobre isso, né? Mas esse fenômeno está acontecendo e também estão verificando também, Douglas, que esse fenômeno aconteceu no Peru, né? E foi avançando para o Brasil de oeste para leste. Então ele está vindo na direção do Acre, e agora também estão tendo avistamentos em Rondônia e no centro-oeste. Então é uma linha, se você traçar uma linha, dá uma linha diagonal, né? Já no fenômeno da Operação Prato, era o contrário, era do leste para o oeste, né? Então tem também essa semelhança, né? Os pesquisadores estão apenas verificando se podem ser os mesmos seres, né, daqui da Operação Prato, de Colares, não se sabe, mas que são semelhantes o tipo de contato, o tipo de aproximação, né, são semelhantes, mas até agora não houve nenhuma coleta de material, né, como aconteceu aqui no caso do chupa-chupa, que realmente havia coleta de sangue, né? Eles faziam 2 furos, os raios atingiam as pessoas e o sangue era coletado através dos raios até a nave. A menina estuda, né? A gente fica até empolgada, até a trajetória das naves, desses seres, gostei. O que eu tenho a acrescentar, para fechar o bloco, é que alguns cientistas
homens e mulheres intelectualizados, preocupados com o próprio bem-estar psicológico da humanidade, eles não gostam muito logo de soltar essas informações. Eles esperam a inteligência humana amadurecer certas ideias. Então veja lá, o que ela falou. Leva-se até mesmo 30 anos para que uma informação ela venha a público. Mas por que esse tempo todo? Por que não agora? É porque nós ainda estamos em certas infâncias intelectuais, né, Simone? Para a gente entender um pouco dessa parafernália tecnológica que é o celular, demorou um pouquinho. A gente nem acreditava que nós tínhamos um computador na mão, ainda achamos isso de telefone. Nós ainda chamamos isso de telefone, mas não é um telefone, isso é um computador. Eu vou contar, Simone, é uma coisa interessante a questão do preparo da pessoa, o nosso preparo para entender certas informações. Há mais ou menos 15 anos atrás, eu conversei com um senhor que ele morava em um determinado interior aqui da região norte, Pará. E ele disse, seu Douglas, eu não acreditava que poderia um objeto pesado andar pelo ar. Andar pelo ar. Eu via pela televisão e não acreditava que existia o avião. Não existia. Quando eu vim pela primeira vez aqui em Belém do Pará, me levaram no aeroporto. E eu pude verificar aquele objeto metálico pesado ganhar as alturas. Foi que me convenceu. Olha só, em pleno século da tecnologia. Tinha que ver para crer, né? Tinha que ver para crer. Eu disse, meu amigo, mas é isso mesmo. Às vezes a gente dá uma de Tomé mesmo. A gente tem que ver para crer. Mas, seu Douglas, até agora ninguém me convenceu que o homem vai para o espaço. Eu disse, mas por que? Você já não viu o avião? Então me prove como é que ele furou o azul do céu. Olha aí. Aí até a gente explicar para ele o que é o azul do céu, demorou um pouquinho, mas ainda não tinha ficado convencido. Então, o assunto fenômenos UFOs, nós agora vamos passar a trazer aqui, tanto a Simone Batista como o professor André Santos, o ufólogo, que teve alguns domingos aqui. Porque algumas pessoas querem entender, de fato, o que o Espiritismo diz sobre o assunto. A nossa preocupação é sempre tirar a fantasia colocando a realidade. E estamos sempre com base no Livro dos Espíritos, que é a obra basilar do Espiritismo. Vocês querem mais informação? Aí vem ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Centro Educacional Carrossel Encantado. Matrículas abertas para o maternal ao 5º ano. Fica na Avenida Doutor Freitas, 1660, Pedreira. Contatos 3277-0848 ou 988-647430. Centro Educacional Carrossel Encantado. Há 15 anos, educando para a vida. Olá, gente! O nosso boa noite a todos vocês. Começando mais um Clube da Alegria Espírita. Na sua telinha, levando muitas coisas, muitas informações maravilhosas sobre a ciência espírita. Ei, que seu boa noite! Boa noite, Chantilly! Boa noite, Gabriel! Boa noite! Legal! É isso aí! Depois de muito sucesso das nossas programações, né? A gente retorna aqui para gravar aqui o programa, tá bom? E aí, Gabriel, tá tudo bem com você? Sim,
Sim, tá tudo bem. Como é que está aí a série As Incríveis Criaturas Abissais? Como é que está? Tá muito legal, a gente já tá chegando ao final, aguarde. Aguarde, né? Vai ter próxima série também, né? Sim. Aê, aguarde aí. E se eu for, enquanto rola aí o programa, bora comer uma pipoca. Pipoca. Tá bom. Vamos lá. Não, quero bolo. Quer bolo? Bolo. Então tá bom aí. Isso. Bolo! Bom, vem comigo! Você não sabe? Então fique sabendo! Kinetofora, conhecidos pelos nomes comuns carambolas do mar ou águas-vivas de pente. São animais marinhos com distribuição natural presentes nas águas oceânicas. Um dos menores animais abissais, possui aspecto gelatinoso e transparente. Ademais, possui 2 tentáculos longos que usa para capturar. São organismos bioluminescentes que apresentam como característica distintiva a presença de pentes formadas por grupos de cílios que utilizam para nadar. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente, boa noite. Mais um Ciência Espírita Kids. Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto, fluido cósmico universal. Vem comigo! O fluido cósmico universal. Como princípio elementar do universo, ele assume 2 estados distintos: o de eterização ou imponderabilidade. Pertence ao mundo invisível e dá lugar aos fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos. Cabe as atribuições à ciência espírita. Materialização ou ponderabilidade. Pertence ao mundo visível e dá lugar aos fenômenos materiais, da alçada da ciência propriamente dita. Como, porém, a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato, os fenômenos das 2 categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Alô, galerinha, retornando agora, né, para dar continuidade e sempre agradecendo a sua audiência, né, você que nos assiste sempre. Não é que senhor? É isso aí, Chantilly. Agora para apresentar o Clipe Show. Isso, o Clipe Show. Que é, Gabriele? Egoísmo e caridade. Isso, qual grupo? Do grupo Concrafas. Concrafas, é isso aí, gente, é muito legal. Fala sobre, claro, sobre egoísmo e caridade, né? Vamos rodar o clipe? Vamos lá, roda o clipe! Egoísmo é um bichinho que o coração corrói, 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 corrói. Com o passar do tempo o coração dói, 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 dói. Dói, dói. Egoísmo é um bichinho que o coração corrói, 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 corrói. Com o passar do tempo o coração dói, 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 dói. Previna-se contra ele aprendendo a dividir. A caridade é o caminho que você deve seguir. Previna-se contra ele aprendendo a dividir. A caridade é o caminho que você deve seguir.
egoísmo é um bichinho que o coração corrói, 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 corrói. Com o passar do tempo o coração dói, 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 dói. Egoísmo é um bichinho que o coração corrói, 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 corrói. Com o passar do tempo o coração dói, 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 dói. Previna-se contra ele aprendendo a dividir. A caridade é o caminho que você deve seguir. Previna-se contra ele aprendendo a dividir. A caridade é o caminho que você deve seguir. A caridade é o caminho que você deve seguir. A caridade é o caminho que você deve seguir. Alô você, não dê de presente arma, brinquedo às crianças. Não induza seu filho à violência. O mundo precisa de paz. Não esqueça nunca, a família é base da paz mundial. Pense nisso, pense agora. Campanha do desarmamento bélico infantil a favor da paz. E agora, gente, finalizando mais um programa, chegamos bem no final! E meu abraço vai para a dona Ângela, de lá do Juruna. Legal, legal, ela assiste todo domingo. Todo domingo. Grande abraço para a dona Ângela. Isso. Um abraço aqui, Gabriele. Eu vou mandar meus abraços para minha avó Sônia Lúcia. Sônia Lúcia. Para minha tia Roberta. Roberta. Pra Jéssica, pro Gabriel e pro Miguel e pro Pedro. Ela lembrou! Ela lembrou! E o meu abraço vai para as crianças lá do Preventório Santa Terezinha. Estive lá fazendo show, muita animação, muita alegria! Criança pula! Criança dança, grita, mas não cansa! Isso! Olha aí a criança lá, a criançada, essa criança gosta de brincar! Olha a fotinha das crianças lá! Gosta de sorvete, de bombom, de bolo! E também estive sendo onde que socorro? No Centro Espírita Voz de João Batista, também muito show! Tem foto aí, tem foto aí! Tem foto, olha a foto, pode dar uma olhadinha na foto! Olha aí, legal, né? E também estive sendo onde? Onde? Centro Educacional Carrossel Encantado! Nossa querida Carmen, dona Carmen, um abração aí pra você, tá bom? E tem um comercial muito legal dela, que daqui a pouco vai rolar um comercial falando da escola, tá bom? E aí, sem mais nada, boa noite! Boa noite, gente! Boa noite! Isso! Até o próximo domingo! Tchau! Tchau! Sabemos que corpo, espírito e perispírito estão interligados. Logo, tudo que pensamos exerce influência no corpo de carne. Quando pensamos, comandos são enviados às células, que vão responder em função dos conteúdos destes pensamentos. Por isso, devemos tomar cuidado com as informações que nos chegam, porque se não soubermos trabalhar esta informação, podemos absorvê-la de forma negativa, ocorrendo a transferência de cargas deletérias ao corpo de carne. Quando isto acontece, o corpo de carne pode manifestar sintomas físicos como resposta, porém sem nenhum distúrbio identificado quando realizado exames médicos. É o que chamamos de somatização. Então, que possamos manter pensamentos serenos, equilibrados e coerentes para termos uma vida mais saudável. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais. Não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará.